Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. São essas as palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. E nós nessa manhã nos levantamos nessa segurança, nessa certeza que temos um Pai presente, que temos um Deus amigo, um Deus que supre as nossas necessidades, que está ao nosso lado em todo momento da nossa trajetória. Por isso que nessa manhã as nossas palavras, o nosso louvor vai em direção a Ele, reconhecendo, clamando, pedindo que Ele permaneça ao nosso lado, que os seus braços estejam estendidos sobre nós e sobre toda a nossa família. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 107, o verso 19, onde a Bíblia diz o seguinte: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É nessa certeza que nós nos levantamos, que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele está ao nosso lado, que Ele supre as nossas necessidades. Nos momentos de lutas, dificuldades, tribulações, a nossa amizade, o nosso relacionamento está tão sólido que nós confiamos, que nós cremos, que nós permitimos que Ele nos conduza em toda a nossa trajetória. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Salomão, nesse capítulo, ele unifica e fortalece a sua liderança, conduzindo o povo de Deus dentro do território de Israel. Salomão sabia que Davi estava vivendo os seus últimos dias. Salomão aproveitava aquele momento para ouvir o conselho que durante muito tempo governou o povo de Deus, e ele tinha experiência suficiente para poder deixar um legado que ele pudesse seguir. Do outro lado, nós também entendemos que Davi entendia que o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é as expressões de caráter, é a vida moral. Davi sabia que, embora tivesse vivido momentos difíceis na sua vida, mas nesses últimos momentos que ele tinha ao lado do seu filho Salomão, ele queria deixar conselhos, orientações, ensinamentos que lhe deram base de unificar, fortalecer e liderar o povo de Deus. Eu não posso nessa manhã encerrar essa primeira parte desses versículos sem que primeiramente façamos uma reflexão. O que é que nós temos deixado para os nossos filhos? Eu sei da importância de deixarmos valores numa conta bancária, eu sei da importância de deixarmos um imóvel, de repente um carro, mas nada é mais precioso do que nós imprimirmos valores na vida dos nossos filhos que perdurarão por toda a eternidade. Os bens materiais ficarão nessa terra. Quando morremos, nós não levamos nada, mas os valores espirituais nós levamos por toda a eternidade. E entendo que é esse momento que Davi aproveita para imprimir, para reforçar os ensinamentos espirituais que ele queria que o seu filho Salomão carregasse e conduzisse o povo do Senhor. Davi estava indo pelo caminho de todos os mortais. É a nossa maior certeza. Todos nós sabemos que um dia fecharemos os nossos olhos para essa vida, mas a cada dia que vivemos, nós precisamos ter a certeza que estamos vivendo ao lado do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Se nós fortalecermos e desenvolvermos o nosso relacionamento com o nosso Deus, quando vivenciarmos os últimos minutos da história da nossa vida sob a face dessa terra, nós estaremos em paz, nós teremos tranquilidade, nós teremos segurança no nosso Deus. Portanto, esse momento será um momento tranquilo para todo aquele que desenvolveu esse relacionamento com o seu Deus. Os grandes homens de Deus que nós encontramos na Bíblia seguiram o mesmo caminho que Davi um dia seguiu. Fechou os seus olhos para essa vida, mas crendo que esta vida não é o final da nossa história. Nós temos uma passagem por aqui, mas há uma vida por vir. O nosso Deus nos garante vida eterna. Por isso, todo aquele que desenvolve uma amizade com Ele, Ele um dia, quando voltar a essa terra, irá levantar do pó da terra todos os seus filhos que lhe amaram, para que possa viver com Ele por toda a eternidade. Quando Davi se volta para Salomão e fala: coragem, filho, Davi não estava pensando nele. Davi estava pensando em Salomão.
Davi estava pensando no futuro da nação. Davi pensava no seu filho assentado no trono. Davi lhe orientava a ter coragem, confiar em Deus e tomar medidas necessárias para que pudesse ser um instrumento nas mãos do Senhor em conduzir o seu povo sob a face da terra. No versículo 4 está aqui mais um conselho de Davi a Salomão. Davi está falando a respeito da aliança que tinha assumida no Monte Sinai com Abraão, com Isaac, com Jacó e com a nação do povo de Deus. Ele sabia que ter Salomão no trono era resultado dessa aliança, era a bênção de Deus. Ele sabia que, embora estivesse fechando os seus olhos para essa vida, mas o nome de Davi, a sua geração, a sua descendência, permaneceria governando e conduzindo o povo do Senhor. Não havia uma bênção maior, mas Davi falava para Salomão da importância de viver uma vida em obediência a Deus, em guardar os seus ensinamentos, em seguir as orientações vindas do céu para que essa aliança não pudesse ser quebrada. Ainda Davi aconselhando a Salomão a viver uma vida íntegra diante de Deus e daqueles pelos quais Deus tinha lhe dado a oportunidade de liderar e conduzir. Davi fala da importância de fazer justiça. Joabe tinha matado Absalão. Joabe tinha matado 2 comandantes do exército de Davi, Amassa e Abner. Embora Davi estivesse deixando nas mãos de Absalão para concretizar a justiça, mas Davi estava falando que Joabe tinha matado 2 dos seus comandantes num período de guerra. Portanto, nesse período Joabe não era vingador de sangue dessas pessoas. Na verdade, Joabe tinha cometido assassinato e teria que pagar pelo erro que ele cometeu. Davi gradativamente estava transferindo a sua autoridade para o seu filho e as responsabilidades para o seu filho também. Barzilai era um jovem que tinha ajudado Davi no momento da revolta de Absalão, e quando Davi está falando a Absalão que Barzilai deveria permanecer em comer à mesa, Davi está dizendo que ele deveria receber apoio financeiro para que pudesse ter condições de se manter. Semei também não tinha sido leal a Davi. Da mesma forma, Salomão teria que tomar uma atitude com respeito a esse homem. Poderia ser uma ameaça na condução do reino da nação de Israel. Portanto, Davi estava deixando nas mãos de Absalão para que ele pudesse também agir com justiça a vida de Semei. Davi governou por um período de 40 anos e foi sepultado. Fechou os seus olhos para essa vida. Mas Davi foi sepultado com honras de um rei, num solo real, próximo ao palácio de Davi. O sepulcro de Davi são mencionados por reis no futuro. Neemias mencionou o sepulcro de Davi. Possivelmente Davi tenha sido enterrado ao sul do templo. Flávio Joséfo, que era um historiador da época, ele fala que o sepulcro de Davi foi saqueado por Herodes e por Hircano. 1 Reis, capítulo 2, o verso 1, a Bíblia diz o seguinte: Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque o Senhor, ele o recebeu. Adonias não tinha se conformado pelo fato de Salomão ter assumido o governo e o trono da nação de Israel. Ele busca Betseba, com o intuito de fazer um pedido a ela como se Betseba lhe devesse algum favor. O pedido que Adonias faz a Betseba é que procurasse o rei e pedisse ao rei o direito dele se casar com Abisag, a sunamita, aquela que cuidou de Davi nos seus últimos momentos de vida. Salomão sabia que se ele desse a mão de Abisag para se casar com Adonias, ele estaria dando direito a Adonias de se assentar no trono. O pedido de Adonias a Salomão era um pedido maldoso. Tinha segundas intenções. De fato, o seu coração não estava satisfeito, não estava feliz. Ele lutaria com todas as suas forças para tirar Salomão do trono e tomar a sua coroa. No Antigo Oriente, naquela cultura, tomar as esposas de um rei para si, depois que o rei estivesse morto, era advogar o direito de se assentar no trono. Salomão sabia perfeitamente que se Adonias se casasse com Abisag, ele estaria dando direito a Adonias de, no futuro, advogar o direito de ser o rei da nação de Israel. Abisag tinha sido a última concubina de Davi. Salomão sabia perfeitamente que o pedido de Adonias era uma traição à coroa real.
para que ele pudesse se livrar por completo de todo o mal que poderia acontecer no futuro, Salomão pede a morte de Adonias. O pedido de Adonias não ia apenas contra o governo de Salomão, mas ia contra a própria vontade de Deus. Quem estabeleceu Salomão no reino e no trono foi o próprio Deus. Adonias estava trabalhando contra o reino do Senhor. Salomão, nesse período do seu governo, ele estava seguindo as orientações do seu pai. Ele estava fazendo justiça. Ele queria mostrar que havia um rei firme, homem, seguro das convicções reais, e ele tinha sido chamado por Deus para unificar e fortalecer o povo do Senhor. Por isso que Salomão não mata Abiatar. Ele sabia que era um sacerdote, devido durante tanto tempo ter servido com fidelidade a Davi no seu reino. Salomão não mata Abiatar, mas o exclui do reino, permitindo que ele pudesse permanecer com vida. Salomão não poderia cometer o mesmo erro que Saul em matar os sacerdotes. Ele não queria que nas suas mãos estivesse sangue de homens que estavam servindo ao Senhor. Por isso que Salomão não mata Abiatar, mas o exclui da convivência no reino. Abiatar era o último descendente da família do sacerdote Eli. Cumpriu-se ao pé da letra a profecia de Samuel falando que não ficaria nenhum sacerdote em ofício da descendência de Eli. E Salomão foi o instrumento de Deus para mandar para Anatote Abiatar, que era descendente da família de Eli. Salomão estava seguindo restritamente a todos os conselhos do seu pai Davi. Chegou o momento de lidar com o problema de Joabe. Joabe sabia que ele tinha dado apoio a Adonias, e nesse momento, para que ele não pudesse perder a sua vida, ele entra dentro do santuário e segura na ponta do altar. Mas asilo dentro do templo só poderia ser dado para uma pessoa que de uma forma acidentalmente tivesse tirado a vida de alguém, que era completamente contrário da situação de Joabe. Joabe tinha matado 2 comandantes do exército de Davi e também tinha matado Absalão de uma forma proposital. Por isso que segurar nas pontas do altar não lhe daria nenhum direito de asilo. É por isso que Salomão pede para que Benaia, que era o seu comandante, fosse até o santuário e o matasse, porque ele carregava sobre os seus ombros uma dívida de sangue de homens muito melhores do que ele tirou a vida. O último dos rebeldes que Davi tolerou dentro do seu reino era Semei. Salomão, no governo, o convidou para que ele fosse até a corte e falou para ele que ele não morreria se ele não saísse da cidade de Jerusalém. Mas com o passar do tempo, 3 escravos de Semei fugiram do seu poder. E Semei saiu de Jerusalém na busca dos seus escravos. Salomão foi informado. E no seu retorno, Salomão o convida. E pelo fato de ter saído da cidade de Jerusalém, ter descumprido a ordem do rei, Semei foi morto. Quando nós fazemos um exame cuidadoso da palavra de Deus, nós vemos que o arrependimento de Semei não era real, não era verdadeiro. Se ele tivesse tido uma outra oportunidade, ele trairia Salomão, ele levantaria o povo contra o trono. E para que isso não pudesse acontecer, a única forma pela qual Salomão teria certeza que Semei não se levantaria contra ele era decretando a sua pena de morte. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 1 Reis, capítulo 2, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O maior presente que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso exemplo, é o nosso caráter. Nós poderemos dar para eles casas, carros ou deixar uma conta gorda no banco, mas se nós não deixarmos valores, princípios, ensinamentos que irão perdurar por toda a eternidade, de nada adiantou entregarmos para eles os presentes materiais. Nós precisamos entender uma coisa: a nossa vida não se limita apenas a essa terra, a nossa vida irá se estender por toda a eternidade. Portanto, os valores morais que nós imprimimos no coração da nossa família, dos nossos filhos, é que de fato darão frutos para a eternidade. Há um segundo conselho para nós nessa manhã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Salomão agindo com justiça ao ponto de tirar a vida de algumas pessoas, nós precisamos entender que nós temos um Deus justo. Não é o Senhor que tem prazer na morte do ímpio. Quando a sentença divina de fato recai sobre a vida de alguém,
é porque esse já foi longe demais nos seus erros e nos seus pecados e não se apegou à graça do Senhor. Portanto, um ato final da justiça divina é eliminar por completo o transgressor, o pecado, para que reine paz, alegria, satisfação e harmonia para aqueles que creram e confiaram no braço do Senhor. Salomão jamais poderia ter paz no seu governo se ele mantivesse os rebeldes, aqueles que não apoiaram o seu pai, aqueles que não unificaram o povo do Senhor, que foram usados como instrumento do mal para trazer desordem e desarmonia. Jamais Salomão conseguiria viver uma vida tranquila. É por isso, como sendo o seu último ato, ele estava sentenciando à morte essas pessoas. Mas nessa manhã, eu e você refletirmos na nossa trajetória, nós precisamos nesse momento nos colocarmos nas mãos do Senhor. Entendemos que hoje nós estamos vivendo o período da graça, o período da misericórdia. Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados, de mudarmos de vida, para que um dia, quando Ele voltar aqui a essa terra, que se dará o julgamento executivo, eu e você possamos receber das mãos do nosso Deus o direito da coroa, o direito da vida eterna, a imortalidade e entrarmos na Nova Jerusalém e vivermos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Mas hoje, eu e você, nós precisamos abraçar o nosso Pai, recebê-lo como sendo bênção em nossa vida. Isso nos dará o direito para vivermos na sua companhia para todo sempre. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.